Oi, pessoal do 7º ano. Vamos lá, nossa correção da atividade do livro, certo? Da página 20 e 21. Então, o poema aí de Mário Quintana, Esperança. Lá bem no alto do 12º andar, do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atiram-se e delicioso voo. Ela se encontra miraculosamente incolumbre na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhe dirá, é preciso dizer-lhe tudo de novo. E lhes dirá bem devagarzinho, para que não esqueçam, o meu nome é Esperança. Então, o que representa a descida da esperança no poema? Oh, delicioso voo! A passagem do ano para o outro, né? Quando ele diz assim, lá bem do alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. Então, é a passagem do ano. Então, vocês podem ver aqui as respostas que eu coloquei para vocês facilitarem. Em que gênero e grau? Gênero é assim, feminino ou masculino? Grau, aumentativo, diminutivo. Está o substantivo meninazinha. Então, o substantivo meninazinha está no gênero feminino e no grau diminutivo, pois indica o tamanho. Então, o que ele diz? O que é esse diminutivo indica no poema? Indica o tamanho pequeno e afetivo. Meninazinha, assim, carinhoso, né? Transcreva do poema um substantivo composto e um coletivo. Então, composto é aquele que contém duas palavras, né? Como aí reco-reco, e um coletivo é o povo, uma multidão, muitas pessoas, né? No 2, leia o trecho do poema e responda as questões propostas. Leve, breve, suave, um canto de aves sobe no ar como que principia o dia, escuto e passou. Parece que foi só porque escutei que parou. Como o canto é caracterizado no poema? Ele já disse, leve, breve, suave. Letra B. Quais são as palavras que acompanham o substantivo canto no segundo verso? Primeiro, segundo verso. Então, as palavras que acompanham a palavra canto é um que vem antes e de ave que vem depois. C. Que papel essas palavras desempenham junto ao substantivo? Quando diz um canto, ele determina o substantivo. E quando ele vem depois de ave, ele é um modificador, porque especifica o que é seu canto. Não é de uma pessoa, mas é de uma ave. Letra D. Como essas palavras podem ser classificadas? O é um artigo e de ave é uma locução adjetiva. Então, a locução adjetiva ele tem mais de um nome, né? De ave. Locução adjetiva de ave, né? A locução tem mais de um nome. Letra E. No poema, qual é a classe gramatical da palavra ave? Então, ave é um substantivo, para lembrar que ele nomeia um ser, né? Letra E. Terceiro. Copie no caderno a alternativa em que o termo destacado desempenha a função de substantivo. Justifique sua resposta. Aquele homem era muito estudioso. Os estudiosos reuniram-se para discutir o tema do encontro. Então, aquele homem era muito estudioso, é uma característica dele, certo? Então, não vai ser substantivo. Esse da letra A seria um adjetivo, que é uma característica dele. Já os estudiosos reuniram-se para discutir o tema do encontro. Então, são várias pessoas. Então, estudioso também é precedido de artigo definido que torna o termo substantivado, certo? Então, a letra B, a palavra estudioso é que vai ser um substantivo, certo? Seguindo aí na nossa correção, os modificadores do substantivo e ampliação do sentido. Vamos lá. Releia esse trecho do conto A Orelha de Van Gogh e responda as questões.
Mas lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável. Então, no início do trecho, 3 termos relacionam-se à palavra homem. Quando ele diz aqui, ó, era um homem exercendo função semelhante. Quais são esses 3 termos? Culto, inteligente e alegre. Aí, quais são eles e que função exercem? Então, ele está dando uma característica do homem. Então, esses adjetivos que qualificam o homem de quem se fala, caracterizando. Então, ele está caracterizando o homem. Era culto, inteligente e alegre. Então, eles são chamados de adjetivos. Na letra B, aí, qual é o substantivo usado para se referir ao local onde o homem trabalhava? Então, quando ele diz aí, o destino confinara num modesto estabelecimento. Então, o substantivo usado para se referir ao local onde o homem trabalhava é o estabelecimento. Que palavras e expressões modificam o sentido desse lugar? A palavra, quando ele diz assim, era modesto e a expressão de secos e molhados. Quando ele diz assim, um modesto estabelecimento de secos e molhados. Então, essas são as palavras que caracterizam o lugar. Era modesto e secos e molhados. C. A quem a expressão enérgicos senhores ao final do texto se refere? Quando ele diz assim, enérgicos senhores, homem que o pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Ao final do... sim. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e nunca cobrava. Como os fornecedores, porém a situação era diferente. Esses enérgicos senhores. Então, quando ele diz aqui a expressão enérgicos senhores, ao final do texto, ele se refere aos fornecedores do estabelecimento de secos e molhados, certo? Quando ele dizia enérgicos senhores, vamos lá na letra D. Qual palavra amplia o sentido de credor no texto? Quando ele diz assim, credor particularmente implacável. Então, essa palavra é implacável. O uso dessa palavra reforça ou se opõe ao propósito da palavra enérgico. Ele reforça, né? Então, enérgico, implacável, pois confirma a característica dos homens com que o personagem principal tinha dívida. Ele era enérgico, implacável, certo? No 2, Vingadores, Guerra Infinita, ganha novo teaser. Assista. O teaser aí do lado significa um filme curto. Vingadores, Guerra Infinita, ganhou novas imagens em um teaser exibido pela primeira vez no intervalo do Super Bowl, ao final do futebol americano na noite do domingo, dia 4. No teaser de apenas 30 segundos, vemos o time dos Vingadores muito mais completo e pronto para confrontar Thanos, além de, claro, cenas de ação. Entre os heróis que nunca se unem Vingadores nesse novo filme estão Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, Pantera Negra e Doutor Estranho. Então, ele chega aos cinemas do Brasil dia 25 de abril. Pergunta: que palavra modifica o sentido da guerra no título do filme? Que palavra modifica o sentido de guerra no título do filme? Então, guerra aqui, a palavra infinita. Então, guerra infinita. Então, essa é a palavra que modifica o sentido de guerra. A palavra infinita, com base nela, infere-se que a guerra não terá mais fim, certo? Na B, no segundo parágrafo,
há duas palavras que ampliam o sentido da expressão o time de Vingadores. Que palavras são essas? As palavras são completo e pronto. Então, aí, no segundo parágrafo... Então, aí, gente, no segundo parágrafo, há duas palavras que ampliam o sentido da expressão time de Vingadores. Então, as palavras, o time de Vingadores, quando diz assim, estão completo e pronto, quando ele diz, aí, ó. Então, eles estão muito mais completos e pronto. Então, elas ajudam a atrair a atenção dos fãs, visto que divulga que praticamente que todos os super-heróis que compõem o time estarão em vantagem com o vilão. Quando ele descreve quem são eles, o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, o Homem-Formiga, o Pantera Negra e o Doutor Estranho, certo? E aí, só continuando na última, destaque 3 determinantes que aparecem na tirinha justamente com seus substantivos. Então, ó, porque minha vida é como esta série de humor, porque eu não tenho um monte de amigos sem nada para fazer fora, aparecer em casa e criar situações malucas. Porque as minhas conversas não são cheias de sacadas espirituosas, porque meus amigos não demonstram preocupação sincera com meu bem-estar quando eu estou em dificuldade. Porque você não conhece nenhuma gata deslumbrante? Tenho que arrumar um roteirista para minha vida. Então, era só para você destacar aí quem o determinante era um artigo, pronome ou numeral e o qual ele relaciona, que substantivo ele relaciona. Então, eu achei um aqui na primeira. Minha vida. O determinante é minha, que se refere ao substantivo vida. Quando eu digo aqui, meus amigos, e outra aqui, no final, uns roteiristas, artigo, roteiristas, certo? Minha e meus, pronome, certo? Então, minha vida, uns roteiristas, meus amigos. Agora vamos outra aqui. Pensei que sua bola tinha furado. Furou, mas eu peguei minha mesada e guardei. Aí no outro mês guardei de novo e no seguinte também. Aí, comprou uma bola nova? Não, remendei a bola faz tempo. Com as mesadas eu comprei uma chuteira nova. Então, ó, sua bola, sua se refere à bola. Quando ele diz assim, minha mesada, substantivo relacionado. E esta chuteira, quando ele diz no último quadradinho, no último balão, certo? Então, era só para vocês encontrarem o determinante e o substantivo relacionado, tá? Então, gente, até mais. Até logo.